Amados, existe um grande jogo em curso neste planeta, e cada alma encarnada é, a seu modo, uma jogadora ativa nessa partida. Não se trata de um jogo trivial, nem de uma disputa passageira. É o jogo mais profundo que a consciência pode experienciar. A escolha entre a luz e a sombra, entre a expansão e o aprisionamento, entre a verdade e a ilusão. As peças se movem sobre o tabuleiro da existência, e cada movimento revela a qualidade de consciência de quem as conduz. Há peças claras, guiadas pela transparência e pela integridade. E há peças escuras, movidas por estratégias que se alimentam do medo e da confusão. O jogo existe porque a dualidade existe, e a dualidade sempre foi a grande escola desta experiência planetária. Aqueles que avançaram na expansão da própria consciência já perceberam algo extraordinário. O jogo, nos planos mais elevados de percepção, já chegou ao seu fim. Não é apenas uma esperança ou uma crença reconfortante. É uma realidade que pode ser acessada por quem eleva a sua frequência vibracional o suficiente para enxergar além do véu da matéria densa. Nesses planos superiores, o que chamamos de futuro já é presente. E nesse presente elevado, a nova Terra já reina em seu esplendor, habitada por uma humanidade que escolheu ascender. Quem alcançou essa frequência contempla o desenrolar dos acontecimentos atuais como quem assiste ao replay de um espetáculo grandioso, com a serenidade de quem já conhece o resultado e pode simplesmente apreciar cada detalhe da jornada. A quinta dimensão já é uma realidade viva neste planeta. Ela não está num futuro distante aguardando a chegada da humanidade como se fosse uma terra prometida e inacessível. Ela pulsa aqui, agora, como uma frequência que coexiste com a realidade tridimensional. O que ainda se apresenta como obstáculo é a porta estreita que dá acesso a essa nova dimensão de existência. Mas a cada ciclo que passa, mais almas encarnadas conquistam o grau de consciência necessário para cruzar essa passagem multidimensional. Não se trata de uma conquista reservada a poucos eleitos. É uma possibilidade aberta a todo ser que escolhe trabalhar sua própria expansão com sinceridade e dedicação. Todos os sinais que se manifestam ao redor são, na verdade, apontadores luminosos. Cada situação, cada sintoma, cada evento que parece perturbador, carrega, em sua essência, um convite ao despertar. A luz os ilumina para que você possa ver onde está a porta e em que direção caminhar. Ela guia através da confiança, da certeza interior e da clareza, que só vem quando a consciência se abre. Já a sombra trabalha de modo oposto. Ela não apaga a luz, mas desvia o olhar para caminhos secundários, onde o medo, a desconfiança e a incerteza turvam a percepção. Saber distinguir entre esses dois chamados é, em si mesmo, um ato de maestria espiritual. Os fractais de alma que escolheram encarnar neste planeta escola sabiam, antes de vir, quais eram as regras do jogo. Aceitaram a dualidade como condição de aprendizado e aceitaram também o véu do esquecimento que cobre as memórias da origem. Mas esse véu nunca alcança o coração. É no coração que permanece o fio vivo que conecta cada ser à sua fonte e ao seu eu superior. É esse fio que pulsa quando a intuição fala mais alto, quando uma verdade ressoa sem necessidade de explicação, quando a alma reconhece o caminho antes que a mente o compreenda. Ouvir esse fio é a prática mais sagrada que um jogador da luz pode cultivar. O adversário neste jogo conhece bem o valor de cada alma de luz. Ele não desperdiça energia com quem já escolheu o lado da sombra. Esses já estão em seu time. Ele mira especificamente nos grandes jogadores, aqueles cuja presença eleva o coletivo, cuja luz
ilumina outros, cujo despertar inspira despertar. Por isso, ao longo de muitos ciclos de existência, ele tentou de todas as formas persuadir essas almas a mudar de lado. Usou o blefe, a sedução, a promessa de facilidades e atalhos, a intimidação, a confusão. Quando percebeu que não conseguia convencer, tentou imobilizar, desanimar ou destruir. Mas há um ponto em que essas tentativas perdem sua força. E esse ponto é exatamente o nível de consciência que você alcançou. A visibilidade da consciência aumenta a cada ciclo. Isso significa que o que antes parecia uma névoa densa e confusa vai gradualmente se tornando claro. As ações necessárias surgem com maior nitidez. As escolhas tornam-se mais fáceis, não porque desapareceram as dificuldades, mas porque a percepção que as orienta está mais refinada. Você já passou pela linha demarcada pelo grande treinador celestial. Está do lado correto do jogo. Isso não é arrogância. É reconhecimento lúcido de um processo que levou incontáveis experiências para ser completado. A consciência elevada não se perde mais com as provocações do adversário. Ela os reconhece, compreende sua natureza e segue em frente com equanimidade. Jogue o jogo, você sabe a que veio. Mesmo que a tua consciência não lembre, você é um grande astro deste time. Há muitos milênios ele tenta te persuadir a mudar de lado. Blefa, faz milhares de propostas. Tenta te confundir e te iludir. E quando vê que não consegue, tenta te destruir. Ou ao menos, te imobilizar. Ainda aqueles que se encontram em fases mais iniciais da jornada, os chamados retardatários. Esses correm um risco maior de serem persuadidos, pois sua consciência ainda não consolidou a clareza necessária para resistir com firmeza. Merece-lhes compaixão genuína, não julgamento. Cada alma tem o seu tempo e o jogo da evolução não respeita calendários humanos. O que importa é que cada ser encontre, no seu momento, a força de reconhecer sua própria luz e escolher por ela. Enquanto isso não acontece, cabe aos que já despertaram manter a frequência elevada, servindo de farol, não de juízes. Jogue o jogo com a certeza da vitória. Você agora tem tempo, todo o tempo que precisar. Quem está com o placar desfavorável precisa correr contra o tempo. E o tempo se esgota rapidamente. Por isso o desespero do time contrário. Não afrouxe as rédeas agora. Mesmo que precises ter compaixão pelo adversário, mantenha o olhar fixo na reta de chegada. Lá está o teu último objetivo. Jogue o jogo com lisura e decência. Você não precisa blefar. O blefe sempre foi um artifício do time da sombra. Muitos caíram na armadilha, mas você não se deixou enganar pelas propostas tentadoras dele. Não foi fácil, mas valeu a tua perseverança e a tua obstinação pela verdade e pela justiça de todas as coisas. Você abriu mão de muitas facilidades para poder jogar com o coletivo da luz. Agora é hora de comemorar os resultados. Jogue o jogo. Faça de conta que você ainda precisa se sujeitar às tentativas utilizadas por eles. Não discuta mais as regras, pois agora elas nem servem mais. O jogo acabou. Você venceu. Não se junte aos derrotados para amargar a derrota. Comemore aquilo que tanto te eleva neste momento. Apenas respeite o adversário, como fazem os grandes vencedores. Não tripudie sobre os fracassados. Seja grande. Grande quanto é a tua alma que agora se integra às suas versões mais elevadas. A vitória que se celebra não é uma vitória sobre outros seres. É uma vitória sobre o esquecimento. É o triunfo da consciência que se reconheceu, que persistiu, que escolheu a verdade, mesmo quando a ilusão oferecia confortos fáceis. Esse sabor de vitória não tem equivalente entre as conquistas do mundo material.
Ele toca a alma em sua essência mais profunda e ressoa em todos os planos de existência. Muitas almas não chegarão a esse sabor neste ciclo planetário. E por isso mesmo, quem chegou deve honrar essa conquista sem ostentação, vivendo-a com a gratidão silenciosa de quem recebeu uma graça extraordinária. Jogue o jogo, mas não tripudie o adversário. Ele merece a compaixão, pois a derrota já é dolorida demais. É o ônus amargo de quem não sabe fazer as melhores escolhas. O grande jogo chegou a um ponto sem retorno. A luz venceu, não como um exército que subjuga, mas como o amanhecer que simplesmente dissolve a escuridão. Não há necessidade de anunciar, de provar, de convencer. Quem tem olhos para ver, vê. Quem tem consciência para perceber, percebe. E para aqueles que ainda dormem, a gentileza e a compaixão são os únicos instrumentos válidos. Jogue com maestria, jogue com integridade, jogue com a serenidade de quem sabe que carrega a luz dentro de si e que essa luz sozinha já é suficiente para iluminar o caminho de muitos.